Bom dia para você que está nos assistindo nas redes sociais ou que vai nos assistir depois, posteriormente, em alguma visualização. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, nesse bate-papo que a gente faz com pessoas que têm relevância, importância na vida social da cidade e até do país. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito experiente, né? Ele tem cara de jovem assim, mas já passou dos 110 anos de idade. É brincadeira. E é o doutor Ângelo Carboni, que é advogado, amigo nosso, advogado, e tem uma militância grande no direito aqui na cidade de São Paulo, e tem uma causa muito específica na advocacia. Ele vai explicar o que ele faz. Bom dia, doutor Carboni. Olha, eu estou feliz de estar aqui com meu amigo Gilberto Natalini, 5 vezes vereador, o meu prefeito do coração, que eu espero que uma hora ele vá, e ao mesmo tempo um grande médico, um senhor que trabalha no sábado ajudando as pessoas carentes, dando consulta. Não é para mim uma pessoa qualquer, não, é um ídolo. Obrigado. Obrigado por estar no teu programa, estou feliz. Que isso, a amizade é grande e a gente te respeita pelo que você faz e construímos a nossa amizade dentro da questão profissional e de servir a população, por isso que é consistente. Você, doutor Carboni, você é formado há quantos anos? Você faz Sou de direito? 74, eu sou velho já, eu vou fazer 70 anos. Mas eu trabalho muito, eu sou ativo, que nem você, a gente não para, né? E, na verdade, o que a gente procura aqui é o direito da mulher, o direito da criança e o direito do idoso. Então, essas três fórmulas mágicas fazem com que eu tenha vontade de continuar. E o importante de verdade, Nathalie, é que a gente está sentindo nessa pandemia que as mulheres estão muito vulneráveis, as crianças também, e os idosos também. E eu estou aqui para explicar para vocês tudo o que está acontecendo nesse momento e pedir para as mulheres terem paciência. É isso aí, Nathalie. Então, você está dizendo, na verdade, o que você faz é direito da família, né? É a vara da família que você faz. Essa é a especialidade sua? É direito da família relacionado com o crime, né? Porque, na verdade, é assim, a mulher aparece lá no escritório, às vezes, que ela vem lá dizendo que o marido ameaçou ela verbalmente. Antes não tinha a Lei Maria da Penha, era a BO que fazia. Agora não, já tem uma delegacia especializada. Depois ela pegava e vinha dizer que o marido agrediu ela. Aí já era processo crime, e agora tem a Lei Maria da Penha também, que é uma situação maior. E depois a mulher vai perdoando, perdoando, aí ela morre. Eu tenho um monte de clientes que foram mortos, assassinados a facada. E aí eu ajudo o Ministério Público a prender, a condenar e a manter o assassino preso. Então é triste, Nathalie. E o pior de tudo é que a mulher, ela além de ser vulnerável, ela tem coração. E ela perdoa. E é perdoando que dá problema. Ela não pode perdoar. Quando o marido começar na pandemia lá a xingar, a beber, a gritar, a berrar, já é a hora de ir na delegacia da mulher e fazer uma queixa. É melhor se queixar agora numa ameaça verbal e ele vai ser repreendido pela delegada, do que a gente chegar num caso muito mais grave. É. Mas E a gente sente outra coisa também, Nathalie. Pode falar. Não, diga. Pode falar. Então, a gente sente assim o problema da mulher, na verdade, está em não casar. A mulher que aceita ficar lá com o sujeito lá, ficar, ou se não, união estável, é uma droga isso daí. Nathalie, na verdade, o sujeito, quando ele começa a se cansar da mulher, o que ele faz? Se ela não tem um laço de casamento escrito lá, ele começa a ameaçar, começa a gritar. Se ela não faz nada, ele começa a bater. Até que ela vai para a casa do pai e da mãe dela de volta. Se ela voltou, acabou a responsabilidade dele ficar livre, pode casar de novo. E o pior de tudo é que ele compra tudo no nome dele. Então a preocupação da gente aqui não é só dizer para a mulher, ó, se ele ameaçar, vai na delegacia, se ele te agredir, vai na delegacia. É a parte patrimonial. E você estava falando antes do programa um negócio importante. A mulher sempre tem prejuízo, sempre tem.
Se o sujeito pegar e comprar um monte de coisa lá e ficar em união estável, sem documentos, sem nada, ele vende tudo. E quando ela entrar com uma ação declaratória de união estável, não tem anos que ela tinha 4 anos de união estável, mais um casamento, aquela parte da união estável ela não tem direito à metade. A mulher fica vulnerável em tudo, na agressão, no patrimônio, em tudo, em tudo. O gozado ainda é que nosso pensamento é retrógrado, é daquela época que a mulher só servia para parir. Então, mesmo com toda essa lei, a Lei Maria da Penha, o agravamento da morte da mulher, toda essa situação, o feminicídio, tudo isso daí, se ela não exigir, ela não consegue nada, Nathalie. E essa é a grande preocupação geral do momento, porque as pessoas estão em casa, normalmente o tamanho da casa é 40, 50 metros quadrados, está lá a mulher, o marido, 3 filhos, não tem espaço para eles. E normalmente o marido começa a agredir, e está na hora de pôr ele preso, ou está na hora de chamar a polícia. É só 190. Você vai ver como ele amansa. É isso aí, Nathalie. É uma situação difícil, né? E aí, agora a gente tem notícia, quer dizer, do aumento muito grande da violência contra a mulher no Brasil, em São Paulo também, e com a questão da pandemia, com a família toda dentro de casa, é, esses dados parece que aumentaram muito, muito. A gente tem notícias aqui da prefeitura, mesmo da sociedade, que a gente conversa muito, anda muito, que aumentou, eu não sei a estatística do aumento, mas que aumentou muito a vulnerabilidade da mulher nesse período de quarentena, vamos dizer assim, né? Então, o convívio vai ficando mais difícil. Agora, doutor Carbone, você deve ter milhares de casos desse no seu escritório, né? De casos judiciais de agressão contra as mulheres. São milhares os seus casos, né? Muitos casos aí, lado, mas é a mesma coisa. O rico, o pobre, eles agridem mesmo. Eles são machões, eles vão lá e faz. O que a mulher tem de fazer é chamar a polícia, é chamar os vizinhos para ver. A humilhação delas. Eu tenho visto cada coisa, Nathalie, que você não acredita. Tem gente, olha, principalmente as que têm união estável, aliás, está em união estável, mas não provou ainda. Elas querem ir para a casa dos pais. Todas. Tem umas 10 aqui hoje de recado. E se elas saírem de lá, elas perdem tudo. E eu tenho que ficar mantendo as mulheres em cada um, não sai daí. Se sair, você vai perder todo o seu direito. Então, a mulher tem que entender o seguinte: você não vai ficar lá tomando conta do sujeito por anos, até você ficar velhinha, e ele trocar por você ou por outra de 20. E é o que acontece aqui no normal. Então, normalmente, o, o sujeito está na idade do louco, hora da esposa. E se ela não tem um laço que amarre do sujeito, dançou, é um estável. Porque quem está casado, legal, já tem lá o documento lá, é mais tranquilo. Mas assim mesmo, tem muito sujeito safado que fala, não, ela está casada só no papel, nós estamos separados há muito tempo. Ele muda, tem 2 endereços, fala que está morando no outro e não quer partilhar a parte dele. Mas é mais fácil para a gente segurar. Eu estou falando em 2 situações aqui. O problema da agressão física, da agressão moral também, que eles começam a xingar no meio da rua, a deixar você humilhada numa situação dessa, e a questão patrimonial, que eu acho que é mais importante ainda, porque a física tem polícia. Agora, a patrimonial, você pode acabar sem nada. Eu tenho uma advogada que se formou na mesma época que eu, e o marido não deixou ela continuar, fazia, todo mundo gostava dela, mas ela pegou o marido rico e não deixou ela trabalhar, e acabou. Um dia desse eu vi ela em Mariporã como faxineira. O que aconteceu com ela? Aconteceu que o sujeito largou, eles não eram casados, e ela ficou sem nada. E ele rico. Então nós temos que pensar no seguinte: que coisa que a mulher deve sofrer, né? Ela tem de pegar, ter o sujeito, aguentar o sujeito, tem os filhos dele também, e no final
como eu vi um sujeito importante da TV que morreu, que caiu lá de cima de um prédio lá, não sei se caiu ou jogaram, esse rapaz pegou e deixou um testamento para os filhos e não deixou nada para a mulher. Vocês notaram isso daí? Eu acho que ela teve 3 filhos com ele. Que absurdo! E eu acho que o mais estranho é que a mulher tem que provar que ela está casada com ele, tendo 3 filhos e dando lá. Então, vocês estão vendo isso aqui no cotidiano, que o marido se preocupa em garantir os filhos, os sobrinhos, mas a mulher não. O que é isso? Que leis nós temos aqui, Nathalie? Eu não entendo isso. Deixa eu perguntar um negócio para Fala. você. Na justiça, nas ações que você entra através do seu escritório, seja o caso de violência, né, de mulheres que são machucadas, vamos dizer assim, moral ou fisicamente, pela ação dos companheiros ou dos maridos, seja nos casos de disputa de patrimônio, essa que você está falando aí, né? Que ela vive com ele anos e depois ele não quer reconhecer, na hora que separa, não quer reconhecer o direito dela. Qual é a porcentagem de vitória disso na justiça? Tanto no caso da violência, como no caso patrimonial. É grande as causas ganhas? Vai depender muito da habilidade do advogado. Esse é o problema. Se a pessoa chegar lá no escritório e contar, olha, eu fui ameaçada, eu não quero ficar mais com ele, eu quero ir embora de casa, eu quero ir embora para casa da minha mãe. Eu pergunto, quanto tempo você está com ele? Eu estou há 2 anos, eu já tenho um filho, mas ainda ele não reconheceu, mas está morando com ele. Mulheres, não é ele que tem que sair de casa. É você, aliás, perdão, não é você que tem que sair de casa, é ele. Eu já pus muita gente importante na rua, sendo o dono da casa. Eu vou lá, vou com ela na delegacia da mulher, ela faz o boletim de ocorrência, já vira inquérito. Se ele agrediu ela, já vai fazer exame de corpo de delito, que o doutor Nathalie pode explicar como é que é isso. Feito o exame de corpo de delito, ela já vai na área civil e entra com uma ação. Separação de corpos, pondo ele para fora. Ao mesmo tempo, uma ação pedindo 30% em 4 horas dela, para a empresa transferir 30% dos ganhos para ela. Ela, com a casa e com o dinheiro, já entra com uma ação de divórcio e uma ação de alimentos. Olha, parece complicado, mas não é. E para as crianças também, o que eu aconselho é entrar com uma ação de alimentos para ela também. Então, olha só, uma ação de separação de corpos, uma ação de divórcio ou declaratório de união estável com término, depois nós temos a partilha, depois nós temos alimentos para a mulher e alimentos para os filhos. São 5 ações. Nem sempre a mulher tem condição de pagar isso daí, para constituir um advogado. Aí o que ela vai? Ela vai para a defensoria pública. E aí que está o problema, ela não é rápida. Então, na verdade, a mulher está sempre com um problema, ela não tem dinheiro. Às vezes vai a cliente no escritório, olha, meu marido é rico, mas ele não me dá nada para mim, como é que eu faço? Então, ela não tem estrutura para contratar um advogado. E o pior de tudo, Nathalie, ela vai aceitando aquelas ameaças verbais, depois as físicas, no fim até acaba morrendo, em nome dos filhos, em nome da... Sei lá, ele é o provedor, ele pode tudo. Então é muito ruim, Nathalie, o que a gente vê no cotidiano. Olha, eu tenho um recado aqui hoje aqui que a mulher quer deixar a casa e vai embora. E não quer mais saber do cara. E está triste, mas ela está perdendo toda a estrutura dela, da união estável. E eu falo, não sai. Mas ela está saindo porque ela não aguenta mais o sujeito. Parece, Nathalie, que um passa para o outro, ensina como é que tem que ser feito. É estranho. E eles fazem... que a mulher não aguenta ficar com ela. Entendi. Olha, o negócio é tão complicado que eu, como médico, eu atendo muita gente, tanto no consultório privado, como lá no nosso voluntariado médico da Igreja do Cangaíba, mesmo quando eu estava na ativa, atendendo pelo SUS, porque eu hoje não posso atender, né? Tive que me licenciar, porque como sou vereador, a lei não permite que eu continue trabalhando no serviço público. Então, me licencio sem remuneração, e enquanto eu for vereador, não posso. Mas eu continuo com o consultório, e lá no voluntariado, conforme você já disse, já são 46 anos de voluntariado. Então, aparecem muitos casos, mas muitos casos, de mulheres que já vêm com lesões corporais, né?
queimaduras, cortes, machucadura mesmo, de agressão que os companheiros, principalmente os maridos ou os companheiros namorados, fazem, né? Que o principal das agressões vem de dentro de casa ou de próximo de casa, né? Não é, a maioria das agressões não são estranhos, não são gente que, né? Mas na própria casa. Embora hoje a violência da rua é muito grande também, as mulheres são mais fisicamente mais frágeis do ponto de vista de reagir. Quer dizer, os bandidos têm uma preferência com os idosos, mulheres, para fazer as suas traquinagens. Eu fiz uma lei na Câmara, me vi obrigado a fazer, até conversei com vários movimentos de mulheres que não desaprovaram aquilo que eu fiz, criando um sistema de cirurgia plástica reparadora na Prefeitura de São Paulo, no SUS de São Paulo, para atender esses casos e fazer as cirurgias reparando, né, pequenas plásticas ou até plásticas maiores mesmo, de rosto, de mama, de orelha, de nariz, enfim, do corpo mesmo, né, dos membros, das mãos, de sequelas, cicatrizes e sequelas de agressões. Essa lei foi aprovada, foi sancionada e começou a ser implementada no Hospital do Tatuapé. Criaram lá um serviço de plástica reparadora e a rede pública da cidade mandava as mulheres para lá para fazer as cirurgias reparadoras. Essa foi uma lei que eu fiz. Eu fiz uma outra lei que parece uma coisa boba, teve gente que riu, né? Riu porque não sofre na pele aqueles que para os quais eu destinei a lei. A lei é o seguinte, Carbone, as mulheres e os idosos podem descer das 10 da noite às 5 da manhã fora dos pontos de ônibus nos bairros onde moram. Então, a mulher trabalha, por exemplo, até meia-noite em algum serviço, ou idoso, e ela, quando vai chegando perto de casa, às vezes o ponto de ônibus está muito longe da casa dela, e é de noite, é escuro, é bairro afastado. Ali, para acontecer uma agressão, é daqui para ali. Então, ela pode falar para o motorista, ó, para aqui nessa esquina que a minha casa é aqui. E aí o motorista, isso já está funcionando, de certa forma, teve um pouco de resistência, de desinformação no começo do pessoal, dos condutores de ônibus, mas agora eu acho que eu tenho recebido pouca reclamação. Então, foram 2 leis que a gente fez lá, que foram implementadas, eu acho que ajuda na prevenção. Agora, dentro de casa, para a gente prevenir dentro de casa, é difícil, porque para você entrar dentro da vida do casal é muito complicado. É uma situação. Eu conheço a Casa de Isabel, lá em Itaim Paulista, Carbone, não sei se você já ouviu falar. É uma instituição, uma associação de bairro, que reúne as mulheres vítimas de violência. Reúne lá. Elas acolhem, aí dão suporte psicológico, médico, social, encaminha para as questões financeiras, acho que tem também um serviço de jurídico, e elas fizeram uma coisa que foi inédita no Brasil. Elas traziam os agressores que queriam voluntariamente vir participar de grupos de maridos agressores para tentar recuperar o sujeito, para tentar fazê-lo uma pessoa que conseguisse conviver com a companheira dele. Então, eu fui uma vez lá, eu assisti um grupo desse, dos caras conversando. Uma boa parte bebe, faz a agressão sob efeito do álcool, mas alguns não, alguns são agressivos sem o álcool mesmo, entendeu? É uma situação muito complicada. Então, eu acho que o seu trabalho como advogado, Carbone, é uma coisa extremamente necessária. Não é à toa que você tem uma legião de clientes e de seguidores, pessoas que você dá orientação em programa de rádio, em programas de TV, rede social, e são coisas importantes para a gente proteger as mulheres. Você está fazendo um trabalho num caminho, né? O número de casos é muito grande. Agora, você acha que como que nós podemos superar isso, né? De que maneira, né? Isso é no mundo todo? O mundo todo tem essa agressão? Ou o Brasil, mais uma vez, é campeão de uma coisa ruim? Como é que está os números aí da agressão contra as mulheres? Nós temos de fazer uma comparação com os outros países, né?
países subdesenvolvidos, que nem o nosso aqui, a África e outros países lá, normalmente o agressor é aquele que acha que pode tudo. Então, quando você contou para mim daquela parte reparadora que vocês têm lá, que vocês fazem plástica nas mulheres que se machucaram lá em agressões de marido, aquelas coisas todas, isso é lesão corporal de natureza grave ou tentativa de homicídio. O que a mulher tem de fazer de verdade é ligar para 190. Quando o homem fica machão, gostosão lá, que começa a berrar, pronto, 190, chega 2 policiais na tua casa lá, soluciona o problema. Ou senão ela vai na delegacia da mulher e conta, não estou agredindo, não estou... Está muito ruim a situação, está muito agressivo. Explica para a delegada chama ele lá. É gozado, olha, 50% dos casos, quando o sujeito aparece na delegacia da mulher, ele amansa. Outra coisa que o homem fala muito é, às vezes ele tem amizade lá com o delegado, com o escrevente, e ele acha que ele tem uma proteção. A delegacia da mulher é diferente, não tem esse tipo de proteção nenhuma. Então, chamou lá, ele normalmente ele é ouvido, a mulher dá uma escarrapana nela, ele muda. O problema do homem é dar corda nele. Ele vai lá na cozinha, começa a xingar a mulher, depois ele quer que ela vá embora, depois ele... Na hora que entrar com uma ação pesada nele e chegar lá a polícia e pôr ele para fora de casa, ou chegar para ele e falar, você vai ficar a 300 metros de distância da mulher, ou senão ele passar um dia na cadeia, como já vi muita gente, nossa, ele vira um brinco. Na verdade, o comportamento do homem ele vem do passado, já vem da época dos escravos. Antigamente, uma mulher não votava e o escravo era escravo. Então, eles têm esse tipo de coisa. Por que eles têm racismo? Por quê? Eles estão acostumados no tempo lá que o negro era escravo, então acabou. E vai passando de pai para filho isso daqui, como na mulher. Olha, eu me lembro, Nathalie, que quando... eu vou contar para vocês por que eu entrei nessa história. Eu era pequeno, devia ter mais ou menos uns 4 anos, eu já verbalizava. E era uma festa muito bonita. Meu avô era dono da freguesia do A inteira. Era um sítio lá, Chácara das Palmeiras chamava. E eu vi meu avô dançando com a minha mãe. Minha mãe era formada, a primeira contadora do Brasil, uma mulher importante, doutora. E meu avô dançou com ela assim num salão que era na casa do meu avô. E eu vi minha mãe com aquele vestido lindo dela, aquelas coisas todas. Depois, Nathalie, eu acho que eu dormi, né, que era criança. Quando eu acordei, eu vi minha mãe toda esborrachada e aquele vestido lindo, ela tudo rasgado. Meu pai ficou com ciúmes, eu acho que deve dar uma surra nela que, nossa. E aquilo marcou para mim. E depois eu tinha do lado um vizinho, também morava no Tatuapé. E o vizinho do lado era um cara da televisão, ele aparecia todo dia, 8 horas da noite, era importante, você não acredita, para a criançada, adorava, não vou falar o nome dele, mas era muito importante para aquela geração. Era como se fosse o Batman de hoje. E eu vi os filhos dele falando para a gente, papai vem no Natal para trazer presente, vem no Natal para trazer presente. E eu fiquei pensando, pô, mas como é que o pai não está aqui presente, né? A casa é uma mansão, só está a mãe dele e as crianças. No final, o pai não veio no Natal, ele só estava na televisão. E eu lembro que depois a mãe foi despejada, ela teve que dar os filhos, sabe? Antigamente tinha muitos filhos. E aí eu comecei a escutar que ele batia muito nela, ia lá só para bater nela. E foi gozado, Nathalie, porque eu me formei advogado, e a primeira coisa que eu fiz é meter 3 ações nele. E eu me lembro que eu peguei a casa dele, levei para leilão, e ele infartou no dia que eu tomei a casa dele para a família. Então, eu comecei a ver de criança esse tipo de agressão. E é gozado porque passa de pai para filho. Olha, meu pai batia, então por que eu não posso bater na minha mulher? E assim vai. A namorada, então... Perdão. Se você vê idosos, tô ruim no cubículo lá. Parece que nós perdemos a conexão com o Dr. Carbone. Mas o que a gente vê de verdade é que a juventude, que
os novos, eles não se preocupam. Olha, o sujeito está com a mulher, de repente ele se cansa, quer ir com a amante e acha que batendo na mulher vai solucionar o problema, vai ficar livre. O filho acha que o pai é um estorvo, ou a mãe, e quer pôr ele num asilo de graça, e quer tomar tudo que ele tem. Mas a gente tem estrutura para derrubar isso tudo. Olha, a anulação da doação por ingratidão está pegando demais. Às vezes, você não sabe, Nathalie, eu chego numa casa de idosos lá, chega lá uma senhora, olha, Carbone, eu estou desesperada, eu tenho dinheiro, eu tenho imóveis, meus filhos puseram aqui, não me visitam. Aí vai na delegacia do idoso, abre um boletim de ocorrência, o delegado vai lá, constata, e vai para o judiciário e anula tudo e devolve tudo para o idoso. É gozado. Nós, idosos, nós temos muito mais condição de vida, ampliou o tempo da gente aqui. Mas os nossos filhos não entendem assim. Eu estou falando no geral, não falo de todos. Mas então, a mulher tem que tomar muito cuidado, porque ela é querida pelo marido enquanto ela é bonita, ela é gostosa, ela é atraente. Mas com o passar do tempo, os filhos que vão nascendo, o tanque, a comida, o trabalho árduo dela, eles não querem mais. Então, toda mulher que fala assim, Carbone, eu não quero casar, não, tá bom assim, time que tá bom não se mexe sim. Se você não tiver uma declaração que você é casado, você está ferrada. A maioria das mulheres, quando chegam lá no escritório, eu tenho que entrar com uma ação declaratória de união estável. Tem muito juiz machista ainda que não dá direito para a mulher, não dá alimentos, Nathalie. Ele acha que a mulher não merece, ela vai trabalhar. Pô, a mulher ficou lá 40 anos trabalhando com o sujeito lá, mesmo se ela é nova. Como é que ela vai voltar para o emprego? Onde que ela vai arrumar emprego hoje? E dá um valor mínimo para ela. Às vezes o marido dava 20 mil reais por mês para ela, o juiz dá 4 mil, 4 salários. Não dá para pagar as contas dela. E ela fica refém dessa situação. Eu acho ainda que o judiciário é muito machista. E ele pensa muito no homem, porque ele é homem também. A tristeza que dá, Nathalie, é que a gente vê que ainda aqui no nosso país, aqui, a legislação vale para quem tem estrutura, tem um grande advogado, tem dinheiro. E a mulherada, às vezes, ela tem até condições econômicas, ela não tem dinheiro sonante. Ela não tem dinheiro para enfrentar 10 ações. E ela vai para a Defensoria Pública e você sabe que é a Defensoria Pública? É uma tristeza. Então, Nathalie, eu acho que o problema de conscientização é a mulher que tem que se conscientizar. Se ela pegar e for agredida, vai na delegacia ou chama a polícia. Vão todos para a delegacia, faz o BO lá, vai, não tem dinheiro, vai lá no fórum, procura lá a Defensoria Pública, pede para entrar com uma ação, entra com uma ação de separação de corpos. A própria delegada, se é uma lesão corporal de natureza grave, vai determinar as restrições ou vai prender o sujeito e ele vai amansar. E com isso, ela vai ter melhor qualidade de vida, mesmo que ela perdoe, mesmo que depois ela vá contar para o juiz que ela caiu da escada, que ela não apanhou, aquelas coisas todas, o sujeito vai pensar a segunda vez, porque ele vai ficar rotulado na testa como agressor de mulher. Como o filho também vai ficar rotulado na testa como agressão de idosos. Fala. Ok. Bom, eu acho que nossa conversa fluiu, você deu o seu ponto de vista como advogado, a pessoa que cuida dos casos depois que procuram. Você está fazendo um relato real daquilo que chega para você e as maneiras de agir, né? Além da questão jurídica, a gente também tem todo um envolvimento social que, infelizmente, no Brasil é muito, muito fraco, né? Mas poderia ser feito, se o governo tivesse vontade, toda uma educação, começando na escola, do menino respeitar a menina, da menina respeitar o menino, depois fazer também na sociedade, através de campanha. Isso pode ajudar, não a acabar com o problema, mas a diminuir, porque quando chega para você, já chega o fato consumado, quer dizer, quando chega na área do advogado, da justiça, já chega o fato consumado. Mas, de qualquer maneira, Carbone, foi bom a gente conversar aqui, foi muito bom você trazer a experiência sua, da maneira direta como você e a gente vê que você é envolvido com a questão e
batalha mesmo a favor da defesa das mulheres que sofrem desses tipos de agressões na nossa cidade, no nosso país. Eu acho que se você quiser fazer algumas considerações finais, se despedir de nós aí, de quem está nos assistindo, a gente pode já ir passando para a finalização da nossa conversa hoje. Eu te agradeço muito a disponibilidade de você vir e trazer a sua experiência como profissional, como advogado, como pessoa que você tem nesses 40 anos de escritório de advocacia e, fundamentalmente, com a violência contra a mulher e contra o idoso, mas particularmente com a violência contra a mulher. Então, para as suas considerações finais, doutor Carbone, por favor. Quero agradecer muito a você pela sua oportunidade que você me deu de estar no seu programa. Gostaria de estar aqui mais vezes. Quero dizer para a mulher que você, mulher, é uma guerreira. Que você tem de exigir seus direitos. O safado, que gosta de você porque você é bonita, ser formosa, ser perfumada, não é só isso, não. Você tem toda uma obrigação de cuidar da casa dele, cuidar dos filhos que vão nascendo. Então, você não é simplesmente para parir. Você, de verdade, é uma mulher, uma guerreira e tem direitos. Você tem direito à pensão. Lembra de uma coisa também, muitas mulheres estão divorciadas há anos. Você, agora, depois de 50 anos, você está com 50, 55, e está precisando de dinheiro, não tem para comer. O marido é como se fosse aquele ex-marido, aquele divorciado, ele tem a obrigação de alimentar você, você sabia? Ainda não. Ele é parente. Então, mesmo que você está separado há 20 anos, você pode pedir pensão para ajudar a você se manter. Então, não pensa que terminou o relacionamento com um simples divórcio ou simples uma separação de corpos. Quero mandar um abração para todo mundo, falar para vocês o seguinte, ó, se o marido agredir, vai na delegacia da mulher. Na hora que ele for preso, e que ele fica lá 3 dias, e contarem assim para ele, ó, esse daqui que está preso aqui bateu na mulher. Quando ele sai de vestido e com uma bonequinha debaixo do braço. E eu garanto para você que nunca mais ele vai bater em você. Até ali é chato, mas é uma realidade. Preso não aceita bandido que agride mulher. Um abraço para todo mundo. Fica com Deus, Nathalie. Muito obrigado por tudo. Bom dia para você. Obrigado. Tchau, tchau.